Ele só não tá a tela inteira, Rafael. Agora tá sem ter o áudio. Você desligou o áudio aí. Ah, desculpa, eu perguntei se já podia começar. Bota ele tela inteira, daí já pode ficar à vontade para iniciar, tá? Eu vou só te dar o feedback se tá tudo certo da imagem. Só não está a tela inteira para nós, Rafael. Oxe, pra mim, estranho. Será Acho que que você é não porque tá compartilhou a compartilhando. janela? Às vezes você É, compartilhou a janela e você compartilhou a janela, essa janela. Você primeiro tem que colocar. Vai ali no apresentação de slides, acho que é aham. configurações e coloca modo de apresentação em janela daí. Deixa eu abrir meu Slides, PowerPoint que eu vejo certinho para a gente falando. configurações. Espera. Apresentação de slides. Deixa eu ver onde é que é. Configurar a apresentação de slides. E daí coloca apresentar. Na primeira tipo de apresentação, coloca apresentada por uma pessoa janela. Mas aqui no Meet mesmo ou no PowerPoint? Não, no PowerPoint. Vai no PowerPoint. Vai lá na apresentação de slides. Vou te ensinar Tô. um truque que ele coloca menor a tela. Lá no PowerPoint. Nossa, pensei que era só eu clicar lá embaixo. Eu não vou te ensinar para ele fazer diferente, que acho que você consegue ter feedback, por exemplo, no Meet, entendeu? Entendi. Apresentação de slides. Apresentação de slide. Aqui eu tô vendo. Aqui, Lá em apresentação de cima. slides. Isso. Aham. Configurar a apresentação de slides. Cadê? Pera um minutinho que eu sou lento, professor. Configurar a Esquerda. apresentação de Aí. slides. Ah, Agora coloca apresentar por uma pessoa janela. Esse aí. Aí e dá ok? o OK. Isso. Agora coloca a tela cheia. Você vai ver que ele vai abrir uma janelinha pequena. Tá? Essa janelinha você pode até diminuir de tamanho, por exemplo, para você poder ficar enxergando outras coisas do teu Entendi. desktop quando você está com uma janela só. Agora você vai lá no Meet, Uhum. descompartilha a apresentação do slide e você pede para ele compartilhar essa janela aí, tá? Entendi. Então parar de compartilhar. Coloca E daí para agora? opção de janela, tá? Uma janela? Isso. Compartilhar? Aqui? Foi? Tá carregando. Isso aí. Só que acho que como você fez a apresentação no formato 4x3, daí ele acha que por isso que não tá estendendo e pegando tela inteira, tá? Mas para mim tá tranquilo. Para você está dando? Não, dá para enxergar, tranquilo. Isso aí mesmo. É só o formato daí, mas tá Entendi. aparecendo. Acho que a gente já pode iniciar, tá? Vou desligar meu áudio, aí se apresenta e pode dar início, tá, Rafael? Ok. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Rafael Baraldi, sou aluno de mestrado. Estou tentando concluir agora ele nesse período de pandemia, né? Eu vou apresentar um estudo relacionado à minha temática de dissertação, que é o artigo de Nakano, 2018, The Effect of Increased Shooting Distance on Energy Flow in Basketball Jump Shots, né? Então, na introdução ele começa trazendo que o arremesso de basquete é provavelmente a técnica mais importante no basquete para se marcar pontos, que jogadores conseguem marcar esses pontos através do arremesso de várias distâncias da quadra e que através disso vários estudos começaram a investigar o sucesso do tiro ou a análise de jogos e a simulação da trajetória da bola. Dito isso, então, ele começa o segundo parágrafo falando a relação que, devido a algumas mudanças que ocorreram nesses últimos tempos nas regras do basquete, houve mudanças na característica do jogo, como, por exemplo, o número de arremessos que aumentaram devido ao menor tempo de ataque, ou seja, os 24 segundos, o ataque ofensivo, né? Distância na linha de 3 pontos, que aumentou e, consequentemente, devido a essa facilidade, né, para tentar marcar mais pontos, houve também um maior número de arremessos dessa distância, né? Com isso, né, ele trouxe logo em seguida que o arremesso de 3 pontos ele aumentou nesses últimos, se não me engano, 10 anos, aumentou meio metro, né, para trás. E então, jovens e mulheres apresentaram dificuldades para se adaptar com o aumento dessa distância. E que ele trouxe também um dado que alguns estudos já fizeram, que com bolas mais leves,
foi observado o maior número de arremessos, né, quando utilizado com esse público, né, de jovens e mulheres. E que é esperado que haja, através disso, né, utilizando bolas mais leves ou coisas ou outras ajustes, né, é esperado que ocorra mais arremessos em diferentes distâncias. Dessa forma, foi investigado, né, começou a ser investigada a cinemática do arremesso em diferentes distâncias, tanto a cinemática da bola quanto das articulações, e que ele trouxe também outros dados que mostrou que o centro de massa e o braço que realiza o arremesso são os principais fatores que afetam o lançamento, né? E trouxe também que a flexão do ombro, velocidades angulares e velocidades do centro de massa aumentam à medida que a distância do arremesso também aumenta. Então, ele trouxe depois no próximo parágrafo, ele trouxe também que é indicado o uso de membros inferiores na realização do arremesso, trouxe que os membros inferiores, eles trazem uma contribuição, né, que no arremesso de peso, né, que trouxe um estudo mostrando que na modalidade do arremesso com peso, no atletismo, os membros inferiores, eles colaboram muito, né, para o lançamento da bola, do peso, né, e, porém, traz como problema que ainda não foi relatado sua contribuição dos membros inferiores para o arremesso de basquetebol. Dessa forma, o objetivo do estudo tem como esclarecer o efeito da distância do tiro no fluxo de energia no arremesso de basquete, e ele trouxe as hipóteses de que, à medida que a distância do tiro aumentar, a velocidade de liberação aumentará, não devido ao aumento da quantidade de geração de energia no braço de tiro, mas devido aos dos membros inferiores e a transferência de energia para o braço. Dessa forma, então, os métodos, ele utilizou 10 participantes com a média de 21 anos, 1,76 de altura, 72 quilos e 11 anos de experiência. E que a probabilidade de chutes livres dos participantes deste experimento foi de 67% de aproveitamento nas partidas, ok? Então, nos procedimentos, ele usou 3 distâncias, uma distância que ele chama de curta, que é de 4,22 metros, uma distância média, que é de 5,49, e uma distância longa, que é 6,75. A 4,22 é a linha de lance livre, e o 6,75 é referente à linha de 3 pontos. E essa linha média ele pegou e fez a média da curta e da longa, para chegar nessa linha média, essa distância média. Ele utilizou 3 tiros na condição curta, 3 tiros na condição intermediária e 3 tiros na condição longa para análise. Foi utilizado fotos para fazer a análise. Tentativas totais necessárias para concluir esses 3 disparos corretos foi de 5 tentativas na distância curta, 5,6 tentativas na distância média e 8 tentativas na distância longa. Coleta de dados. Ele utilizou 48 marcadores refletivos, usou o sistema de captura de movimento com 11 câmeras, Motion Analysis Corps. A taxa de amostragem das câmeras foi de 200 Hz e utilizou 2 plataformas de força que foram usadas para registrar a força de reação do solo na hora do salto, com uma frequência de 2000 Hz. Aqui eu trouxe as imagens do setup de filmagem, né? E dos marcadores, o modelo que ele usou de marcadores. Então, dos métodos, ainda continuando, os dados cinemáticos brutos foram suavizados usando um filtro passa-baixo Butterworth de quarta ordem. A frequência de corte do filtro foi determinada usando uma análise residual e seu intervalo foi de 5 a 20 Hz. Análise de dados. Os parâmetros de liberação da bola, velocidade, ângulo e posição de liberação, que é o que a gente chama de altura, e a cinética da articulação durante o movimento de arremesso foram as variáveis dependentes para condições de distância, para as condições de distância, independentes analisadas nesse estudo. O início e o final da análise foram definidos como o tempo em que o centro de massa corporal de um participante era mais baixo e o momento em que a bola foi lançada. O tempo de liberação da bola foi definido como a última vez em que a distância entre o centro da bola e o marcador da ponta do dedo direito se tornou um mínimo, a distância mínima. Os parâmetros de liberação da bola foram definidos a partir do centro da bola, no momento do lançamento.
E o ângulo de liberação foi definido como o ângulo entre o vetor de velocidade da bola e a direção positiva do eixo y, desculpa. A abordagem da dinâmica inversa com o modelo de segmento de elo rígido foi usado para calcular as forças e torques da junta. O braço de tiro foi subdividido em segmentos braço, antebraço, mão e bola. Uma análise de potência conjunta foi usada para quantificar o fluxo de energia entre os segmentos corporais, de acordo com a Roberts 2014 e o Winter 2009. E o trabalho realizado por um componente de torque da junta foi definido como a integração numérica da potência do torque da junta, isto é, o produto do torque da junta, isto é, o produto de torque da junta e a velocidade angular da junta. A quantidade de energia transferida pelos componentes da força da articulação foi definida como a força das articulação, isto é, o produto da força da articulação e a velocidade linear da articulação. O domínio do tempo da integração numérica sobre o braço do arremesso foi definido como o período desde o momento em que o centro de massa corporal de um participante era mais baixo até o momento que a bola foi lançada. E o do membro inferior foi definido como o período desde o momento em que o centro de massa corporal era mais baixo até o momento em que os pés decolavam do chão. E aí, com os resultados, na tabela 1, onde ele trouxe as variáveis dos parâmetros da bola, as variáveis que a gente chama de velocidade, ângulo e altura de lançamento, né? Com as 3 distâncias, curta, média e longa. Ele encontrou apenas diferença na velocidade de lançamento, onde ele verificou que a velocidade de liberação é significativamente maior para as fotos de condição intermediária, em comparação com as fotos, com as fotos analisadas de condição curta, e as fotos de condição longa em comparação com as fotos de condição média. Mas o ângulo e a altura de liberação não foram significativamente diferentes entre os 3 tipos de tiro. Aqui ele trouxe uma figura, né, que explica nas 3 primeiras imagens de cima a velocidade angular do ombro, cotovelo e punho. Embaixo o torque e o poder do torque, né? No membros superiores, ombro, cotovelo e punho, não foi encontrada diferença, de acordo com as distâncias em relação a essas variáveis. Foram tudo bem próximas, de acordo com ele. Já quando eu trago a figura número 2, onde ele analisa o quadril, o joelho e os tornozelos, quando ele comparou os membros inferiores esquerdo e direito, por causa das 2 plataformas, a maioria dos perfis foi semelhante, mas o perfil cinético dos participantes que colocaram o pé direito à frente, em vez do pé esquerdo no arremesso, não é semelhante. Que daí a gente vai ver aqui, desculpa, do tornozelo na linha do meio. Então, ele trouxe uma tabela 2, onde ele trouxe os valores, né, de joules, que se eu não me engano, é do torque, né, tanto dos membros superiores e dos membros inferiores, e ele achou que o trabalho em conjunto total realizado nos membros inferiores foi significativamente maior nos disparos de longa duração do que nos médios, enquanto que no trabalho conjunto dos membros superiores, o trabalho conjunto total realizado nos membros superiores não foi significativamente diferente entre as condições. Na tabela 3, ele verificou que a quantidade de energia transferida na direção da mão aumentava à medida que a distância do disparo aumentava, apenas do punho. Verificou-se que a quantidade de energia transferida dos membros inferiores e do tronco para o braço de tiro, pela força da articulação do ombro, era maior para os disparos de condição intermediária, em comparação com os disparos de condição curta, e os disparos de condição longa em comparação com os disparos de condição média. Comparando as condições curta e média, foram encontrados aumento significativo na quantidade de transferência de energia para o braço de tiro pela força da articulação do ombro. Na tabela 4, onde ele traz a velocidade do ombro, e
take-off, que é o momento de perda de contato com a mão. Ele encontrou uma diminuição do tempo de decolagem na liberação, nas 3 situações, e verificou-se também que as velocidades verticais máximas das articulações do ombro eram significativamente mais baixas para as imagens de condição intermediária do que para as condições de longa distância. Daí, dito os resultados, ele trouxe na discussão e as implicações do estudo, onde o aumento na velocidade de liberação da bola foi alcançado pelo aumento da transferência de energia dos membros inferiores e do tronco para o braço do tiro. Com isso, ele dividiu em 3 partes a discussão, e que a primeira é o parâmetro de liberação, onde ele falou que a velocidade aumentou, mas o ângulo e a altura não, né, que foi os resultados que eu trouxe na primeira tabela, e ele justificou que o aumento da velocidade tem maior influência na chegada da bola, e o estudo recomenda o controle do atleta com o aumento da distância, que o atleta tem que tomar um pouco de cuidado, que ele tem que fazer as suas adaptações para não lançar a bola com muita velocidade em excesso e correr o risco de erro. E trouxe que o ângulo e a altura de liberação não são as principais variáveis para a alteração da distância de voo da bola, e trouxe que é possível que essas variáveis, que é o ângulo e a altura, estejam ligadas mais à precisão, e que é necessário mais estudos que analisem os disparos mal sucedidos para ajudar na explicação. O segundo tópico da discussão, ele traz como ajustes cinéticos para maior distância de disparo. Ele trouxe que o aumento da quantidade de energia transferida foi associado ao menor tempo entre os participantes pulando e soltando a bola nos arremessos de meia condição, que é a distância intermediária, do que no arremesso de curta distância. Trouxe também que os participantes foram capazes de aumentar a quantidade de energia transferida do tronco para os braços de tiro, e que essa estratégia de liberação antecipada foi observada em outros estudos, como de Miller-Bartlett em 93 e 96, e que o objetivo dessa estratégia era não reduzir a velocidade do centro de massa do corpo na liberação. E também considerando os ajustes entre condição média e condição longa, o arremesso de energia dos braços para os tiros mais longos não foi gerado pelas articulações dos braços dos participantes, mas foi transferido para os braços através dos membros inferiores. E que, embora a contribuição dos membros inferiores como um todo não para se adaptar ao aumento da distância de tiro tenha sido demonstrada, como controlar cada articulação dos membros inferiores, foi diferente entre os participantes e não deu uma visão consistente. E justificou que tais aumentos complementares também foram observados nos estudos de simulação do salto submáximo vertical desses pesquisadores de 2004. O terceiro e último tópico, que é o papel do tiro do braço de membros inferiores, ele sugere que os membros inferiores desempenhem o papel de aumentar a produção de energia para obter a velocidade necessária da bola, e o braço de tiro desempenha o papel de ajustar o movimento para reduzir a variabilidade dos parâmetros de liberação. E que é provável que, quando a distância do arremesso mudar, os jogadores alterem a produção de energia em seus membros inferiores e ajustem o movimento do braço de arremesso para compensar a variabilidade causada pelos movimentos dos membros inferiores. E os jogadores de basquetebol mais habilidosos que executavam o arremesso da linha, os jogadores mais habilidosos do presente estudo, que executavam o arremesso na linha de lance livre, eram mais precisos do que o previsto pelo desempenho dos arremessos nas outras distâncias, e que isso indica que a manutenção do movimento do braço do tiro de um intervalo específico tem vantagens para a precisão do desempenho. E que relatórios sobre o trade-off entre velocidade e precisão das tarefas de arremesso de braço demonstram que existe uma velocidade de bola apropriada para um certo nível de precisão. Portanto, é provável que os padrões de movimento do braço de tiro tenham sido adquiridos através de uma quantidade maciça de prática
e permanecem aproximadamente invariáveis para as diferentes distâncias de tiro dentro das velocidades de movimento apropriadas para alcançar níveis ótimos de precisão para o arremesso. Dessa forma, ele trouxe as limitações, que não está claro se a distância específica ou o esforço relativo determina a estratégia para se adaptar a um aumento na distância de tiro, portanto, esse aspecto deve ser investigado. Não se sabe se todos os jogadores usam ou não a estratégia observada nesse estudo, que os participantes desses estudos eram jogadores universitários de nível padrão e as estratégias de jogadores mais habilidosos permanecem obscuras. E o método de avaliação do fluxo de energia utilizado nesse estudo tem a limitação de não poder avaliar o efeito dos músculos biarticulares, pois o método que utiliza o modelo de segmento de elo e dinâmica inversa é baseado no torque articular líquido. E aplicações práticas do estudo, conforme descrita ali no slide anterior, nossos resultados eles trouxeram que enfatizam que os jogadores mudam a quantidade de energia transferida do membro inferior para o braço de tiro, para se adaptar às diferentes distâncias de arremesso. E acreditamos que seja importante para os jogadores manter o padrão de movimento do braço, que arremessa quase invariável ao atirar de várias distâncias, principalmente longe da distância de lance livre, distâncias mais distantes. E ele conclui que, conforme a distância de tiro aumentou, o aumento na velocidade de lançamento da bola foi alcançado pelo aumento da transferência de energia dos membros inferiores e do tronco para o braço de tiro, sem o aumento na geração de energia do braço de tiro. Daí eles trouxeram que as descobertas dele sugerem que manter o movimento do braço de tiro quase invariável ao atirar de várias distâncias é a chave para um arremesso mais preciso. Feito isso, concluí a apresentação. Estou aberto à nossa discussão.